Portugal e Suíça. 14 tem Dinamarca, Finlândia e Eslováquia e no mínimo as 6 que as Suíças são Precisamos de aproximar a Europa um bocadinho mais do que aquilo que ela é para nós todos. Sabemos que a União Europeia, nas suas eleições, que realiza de 5 em 5 anos, tem uma abstenção de cerca de 70%. A União Europeia é nossa, como é de todos os 27 países que a compõem. Há uma grande distância de todos nós para a União Europeia. O não votar 70% da população portuguesa significa que todos estamos de costas voltadas para a União Europeia. E sabem que ela dá imenso e Portugal tem crescido muito com a União Europeia. Todos os alunos que agora têm as experiências do Erasmus é porque a União Europeia financia esse programa há uns anos a esta parte e que disponibiliza para os jovens europeus. Portanto, nós temos que estar mais próximos da União Europeia. Nesse sentido, decidimos fazer estas mesas cuja dinâmica se chama o Old Café, em que todos os alunos, depois de um determinado número de tempo, que neste caso são menos de 10 minutos, serão para aí 8, vão rodar ao nosso sinal pelas diferentes mesas, de forma a que todos possam ter um conhecimento sobre os temas. O que vai aqui passar-se tem a ver com o tema das eleições europeias, da história da União Europeia, da moeda euro, dos valores da missão, dos programas e dos projetos que a União Europeia dinamiza. Depois vão perceber isso pelas dinâmicas. Nós, Escola Secundária de Monserrate, somos uma escola EPAS e significa que é uma escola embaixadora do Parlamento Europeu. Os alunos que são EPAs e que colaboram connosco nos projetos têm as t-shirts azuis vestidas e é isso que significa o logo que eles têm, EPAs. E em colaboração também com o grupo do Erasmus do ensino profissional, decidimos fazer esta sessão em conjunto. Portanto, este encontro hoje serve para dois propósitos: para o projeto Escola EPAS, Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, e para o projeto Erasmus VET do Profissional. Todas as mesas têm simbolicamente um cravo vermelho porque apela a um dos valores fundamentais da nossa nação, que se vai comemorar daqui a uns dias os 50 anos, e é também um valor fundamental da União Europeia. Tem 11 valores, a União Europeia, e um deles é precisamente a liberdade, ok? Ninguém pode existir sem liberdade, ok? Posto isto, acho que já disse tudo o que deveria dizer. Vamos contar a partir de agora o tempo, e neste caso já estamos a quantas horas são? 8h54. Portanto, vamos ter por aí 7 minutos para estar em cada mesa, nós depois damos o sinal e vocês rodam.
ver onde é que eles põem Podem mudar? Bora? O que é que faz? Todos em conjunto, já mesmo que tem que escolher qual a mesa. Bora, olha, meninos daqui, ó meninos daqui, vão para ali, vão ali bem para aqui. Vão para vejam por onde é que passam, têm que passar todas as vezes, nem tudo. Já começa. Primeiras eleições, das quais portugueses não participaram, estão na UE em calma, já para as próximas eleições são dia 6 de outubro, dia 6 para os principais e dia 9 para a Câmara. Mais 7 minutos. Votar é importante porque ao votar elegem temos tratado ao país europeu. Este prazo somente grandes versões que têm grande impacto no dia a dia, especialmente no emprego, cuidados da saúde, no ambiente, no meio e cada voto As regras das eleições fizeram os Estados Unidos escrever e só devemos votar no ar. faz a Universidade do Parlamento. Os deputados elegem-se eleitos, também podem mudar e retirar as leis para melhorar, neste caso, a vida dos cidadãos europeus. Os deputados e o Conselho da UE decidem o orçamento da União Europeia e também verificam o seu funcionamento. Tanto os deputados são eleitos como o total é decidido antes da eleição não será superior a 720 mais 10. Atualmente existem 750 deputados e cada vez mais tendem seja o máximo de deputados. Os deputados eleitos trabalham para os cidadãos, são eurodeputados de países e partidos políticos. Estes grupos têm um objetivo e esses mesmos grupos têm os eurodeputados elegem o presidente para o Parlamento e também elegem o presidente para a Comissão Europeia. Quanto a deputados de cada país são outras pessoas. O maior é a Alemanha, 36, Portugal, uma maior transparência sobre os preços, condições de mercado e as competencias e dados principais.
Também na segurança e na defesa da economia. Da União Europeia e é eleita diretamente por eles. É eleito a cada 5 anos, sendo as últimas eleições em maio de 2023. Quem já está posicionado pode começar. Tentem não gastar os minutos todos, porque no final temos que fazer assim um debate final, está bem? No próximo. Tens de perguntar um isto. Podem começar.
Assistente a cada país corresponder a uma das bandeiras. Okay? Conseguem todos ver? Primeiro. Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Croácia, Eslovénia, Eslováquia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Aprendeste isso de cor ou de chegar? Temos um craque. Alguém sabe de alguma vantagem de estarmos a usar o euro? Eu escolhi 5. Uma delas é a eliminação da taxa de câmbio, ou seja, nós vamos daqui para qualquer país da zona euro e nós não precisamos de trocar de moeda. Outra é a facilidade no comércio, ou seja, como nós temos uma moeda comum, não precisamos de trocar moeda. A estabilidade de preços, ou seja, uma vantagem de utilizarmos o euro é estabilizar os preços dentro da zona euro. Uma maior transparência nos preços e condições de mercado e fortalecer a identidade europeia. E objetivos, alguém sabe? Mas geralmente este aqui são muito parecidos, então era muito fácil virar. Para além destes projetos, a União Europeia As eleições impactam o nosso país de uma forma em que basicamente as leis decidem parte da lei, da política, das finanças, da segurança e defesa e da economia e do emprego e da educação também. Depois as pessoas fazem mais eu vou falar aula. Temos também que liguem estas duas pessoas.
Depois tem uma bandaria, mas acho que Já todos terminaram? sim, todos terminaram já. Já fomos acabar o mãe? Nós estamos no segundo contrato. Como é que nós vamos saber isso? Bem, vamos falar sobre as eleições europeias, começa por o governo está em 1999 as primeiras eleições europeias, nas quais os portugueses não participaram, porque os portugueses só entraram na UE e não puderam eleger um ano a seguir como São eleições europeias que as pessoas estão invitadas para estarem no Parlamento, se realizar as eleições europeias é de 5 anos. Das primeiras eleições foram em 2019. As próximas eleições são 6 e 9 de junho, e as eleições são individuais e a nova é a transversal. Porquê do vosso processo? Estamos nessa eleição. Ao votarmos, nós temos que votar para o Portugal, mas são decisões que vão entrar em impacto no nosso dia a dia. A Comissão tem que tomar decisões a nível do emprego, de cuidados da saúde e do auxílio. Também da educação. O vosso voto é pouco. O que fazem os deputados do Parlamento Europeu? Os eurodeputados refletem novas leis, podem retirá-las ou melhorá-las, isto tudo em benefício para os cidadãos os eurodeputados do Conselho da UE decidem sobre o orçamento da União Europeia e também verificam o seu Muito todas as cidades para cada eleição não podem ser superior a 615 mais os escolas. Atualmente, 35 eurodeputados e cada país pode ter um mínimo de 6 no máximo de 3 votos. O que acontece depois das eleições é dado o grupo. Tem que distinguir os objetivos e os valores ao longo. Temos aqui os papéis. Aí estão as definições também. Fala só para eles. As definições têm à frente e nesses papéis as definições estão atrás. Para quem quiser ver. Com essas pontinhas aqui, se vocês conseguirem distinguir os objetivos e os valores. Sim. Não, a nossa atividade consiste em pegar nos papéis, nesses e nestes, E saber e distinguir saber quais são os distinguir os objetivos objetivos e os valores antes de nos apresentar. Deixa-me ler aí. Alguns são difíceis, mas Outros são fáceis. outros vai-se pelo novo.
Paz, o que pensam que é paz? Valor ou objetivo? Antes de eu dizer, tem dois objetivos, dois valores exatamente iguais, o mesmo. É que é limitado. Achas que é um valor? Solidariedade. Um valor? Tem vários, tem também mais. Alguns são difíceis, mas outros. Sim, esses são 10. Esses são 10 e esses são 20. De aprendizagem e conhecimento de novas culturas. Já sei que em fevereiro de 1992 é o Tratado de Maastricht e os Países Baixos, que incluiu como talvez os 3 maiores pilares da União Europeia. Já o de janeiro de 93 é o lançamento do mercado único, tal como a União Europeia não pode explicar muito. Como eu falei na União Europeia passou a ter uma livre circulação de mercadoria e neste lançamento do mercado único, a União Europeia passou não só a ter uma livre circulação de mercadorias, como pessoas e capitais. Basicamente, nós estamos de passaporte para andar nos países da União Europeia. Já o 1 de janeiro de 2005 é o euro, que é a moeda, mas que só passa a ser legal e utilizada a 1 de janeiro de 2022. Em 95 temos mais 3 entradas, que é da Áustria, da Finlândia e da Suécia. E em 2004 estabelecemos a maior entrada de países na União Europeia, foram 10 novos países, com a entrada de Chipre, Malta, Chequia, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Macedónia e Eslováquia. Neste licença tivemos mais dois países a entrar na UE, foram a Bulgária e a Roménia, e a última entrada foi a Croácia em 2013. Como nós sabemos, o Brexit aconteceu em 2016, o Reino Unido votou para sair da UE, e essa saída aconteceu em 2020. É isso. Querem ver as tecnologias? Só fazer alguma pergunta? Este são parecidos. Após isto, temos a missão da Europa. E basicamente eles fazem essas pessoas desenvolver os projetos que eles querem. Fala vizinho. É diferente. Ai, telefonezinho, olha que eu sei que é. Há 2 semanas estive a jogar desde a manhã até às 8h30. Ok, isso é outro nível de vício de tristeza. Alguém sabe o nome do tratado? De 1998? Tratado de Roma? Não. Versalhes? Eu sabia que eles dizer isso. Versalhes. Ou é Roma ou é Versalhes. Quantos metros é que ficaram? Muita coisa. Boa! As bandeiras todas, Certo. 27 metros. Ok, o que importa é que fique fácil alguma coisa. As instituições. Façam mais perguntas, já fizeram todas? Ah, ok, pensei que era no geral. Pensei que era no Aqui geral. era a moeda. Após isto, temos a missão da Europa.
Exato. Nós depois vamos falar daqueles que são valores e aqueles que são objetivos. Nós depois fazemos a reflexão. Exato. Façam aquilo que acham. Pode ser um objetivo que a União Europeia quer toda a gente, todos, não é? Exatamente. Tal como referi anteriormente, o Tratado de Maastricht trata também dos critérios que os países teriam que cumprir. São principalmente 3 critérios: estabilidade dos preços, isto é, a taxa de inflação não pode exceder 1,5 pontos percentuais da taxa de inflação dos 3 Estados-membros com os melhores valores, estabilidade monetária, o déficit do orçamento de Estado de cada país não pode exceder 3% do PIB e a dívida pública de cada país também não pode ultrapassar 60% do PIB desse país. Está aqui o nosso trabalho apresentado. Não? Letónia. Lituânia. Você está um bocado. Malta. Países Baixos. Isto é muito difícil. Alguém sabe alguma vantagem de utilizarmos o euro? Vamos viajar. Uma delas é a eliminação da taxa de câmbio, como disseste, ou seja, nós vamos daqui para outro país, da zona euro, e não precisamos trocar de moeda. Trocar moeda, porque a moeda é a mesma. O mesmo se aplica no outro, facilidade no comércio, ou seja, como temos uma moeda comum, não precisamos de andar a trocar de moeda. Outra é a estabilidade de preços, ou seja, visa manter, estabilizar os preços dentro da zona euro, maior transparência nos preços e condições de mercado e fortalecer a identidade europeia. E objetivos, alguém sabe? Diminuir a inflação, certo? Promover a integração económica, estabilidade monetária, ou seja, as moedas que não são da zona euro terem mais ou menos o mesmo valor que o euro, promover a coesão e a solidariedade entre os países da União Europeia e facilitar a convergência económica. Então, existem alguns países que não conseguem entrar na zona euro. Alguém sabe porquê? Porque não respeitam os direitos humanos. E não são Isso acontece porque, como referi anteriormente, o Tratado de Maastricht definia também os critérios que os países tinham que cumprir para entrar na zona euro. Alguns países não cumprem esses critérios. Então, esses critérios são 3. A estabilidade de preços, isto é, a taxa de inflação não pode exceder em mais de 1,5 pontos percentuais as taxas dos 3 Estados-membros com melhores resultados. Outro critério é a estabilidade monetária, isto é, as moedas dos países têm que, a cada país, corresponder a uma das bandeiras. Okay? Conseguem todos ver? Primeiro. Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Croácia, Eslovénia, Eslováquia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Aprendeste isso de cor ou não? Temos um craque. É isso. Alguém sabe de alguma vantagem de estarmos a usar o euro? Eu escolhi 5. Uma delas é a eliminação da taxa de câmbio, ou seja, nós vamos daqui para qualquer país da zona euro e nós não precisamos de trocar de moeda.
Outra é a facilidade no comércio, ou seja, como nós temos uma moeda comum, não precisamos de trocar moeda. A estabilidade de preços, ou seja, uma vantagem de utilizarmos o euro é estabilizar os preços dentro da zona euro. Uma maior transparência nos preços e condições de mercado e fortalecer a identidade europeia. E objetivos, alguém sabe? A moeda que tem o euro, promover a coesão e solidariedade entre os países da União Europeia e facilitar a convergência económica. Então, existem alguns países que não conseguem entrar na zona euro. Alguém sabe porquê? Não. Ou provavelmente ou ainda não entraram, por exemplo, na União Europeia. Mas geralmente este aqui são muito parecidos, então era muito fácil virar. Para além destes projetos, a União Europeia. Ou seja, os países têm livre decisão de decidir se querem fazer ou não parte do espaço Schengen, visto que têm que obedecer a umas determinadas normas e regras, que já vamos falar mais à frente. Claro que depois, não fazendo parte do espaço Schengen, não tem tantos direitos como os outros. Isso é a opção de cada um. Exatamente. Alguém tem uma noção mais ou menos como é que os países podem aderir, ou o que é que têm que fazer para aderir ao espaço Schengen? Não? Tem que utilizar o sistema de informação Schengen, que se chama o SIS. Basicamente obtém informações sobre indivíduos e entidades para a segurança tanto das pessoas e dos países para quem estão a viajar ou de onde vêm. Cooperar eficazmente com os serviços responsáveis pela aplicação da lei noutros países Schengen, ou seja, há uma sequência de leis e regras que os países têm que cumprir para a segurança dos mesmos. Como eu tinha referido, aplicar o conjunto comum das regras Schengen, que é o código das fronteiras Schengen, e assegurar o controle das fronteiras externas, visto que as fronteiras internas... Trocar moeda, porque a moeda é a mesma. O mesmo se aplica no outro. Facilidade no comércio, ou seja, como temos uma moeda comum, não precisamos de andar a trocar de moeda. A outra é a estabilidade de preços, ou seja, visa estabilizar os preços dentro da zona euro. Maior transparência nos preços e condições de mercado e fortalecer a identidade europeia. E objetivos, alguém sabe? Diminuir a inflação, será? Promover a integração económica, estabilidade monetária, ou seja, as moedas que não são da zona euro terem mais ou menos o mesmo valor do euro, promover a coesão e a solidariedade entre os países da União Europeia e facilitar a convergência económica. Então, existem alguns países que não conseguem entrar na zona euro. Alguém sabe porquê? Porque não respeitam os direitos humanos. E não são Isso acontece porque alguma variante do Tratado de Maastricht definia também os critérios que os países tinham que cumprir para entrar na zona euro. Alguns países não cumprem esses critérios. Então, esses critérios são 3. A estabilidade de preços, isto é, a taxa de inflação. A taxa de inflação não pode exceder em mais de 1,5 pontos percentuais as taxas dos 3 Estados-membros com melhores resultados. Outro critério é a estabilidade monetária, isto é, as moedas dos países. Em 1960, a criação da Associação Europeia de Comércio Livre, que eram os EFTAs, que basicamente os países que não estavam dentro da União Europeia, mas estavam no território à volta, e estavam nesses EFTAs, tinham também a livre circulação de calorias e bens entre os países. E esses países eram Portugal, a Suécia, a Suíça
Diz já primeiro. Vamos falar aqui um bocadinho sobre o espaço Schengen. Alguém já... Sofia, tu não podes preparar. Já ouviram falar na televisão? Tem mais ou menos uma noção do que é que vai fazer? Espaço Schengen? Não? Mas se souberes, ser sincero, que assim é menos trabalho para nós, é assim, uma maior convivência entre todos. Não, não é dinâmica, não? Para não ser tão chato. Nada? Ninguém? Em síntese, é um conjunto de países encontrosos nas fronteiras internas, basicamente, que permite a livre circulação das pessoas que vivem nos países. Teve início a 14 de junho. Possibilidade de desequilíbrio económico entre os países participantes. Desvantagem. Certo. Exato. Pronto. Visto que não há qualquer tipo de impedimento ou de... Ou seja, é quem cria as leis que depois são organizadas pelos governos leis essas têm que ser mais querem distribuir informação europeia, por exemplo, a cidadania, foi por dinheiro que vai para cada país. É responsável por representar eu tenho uma equipa que é a Ministério Comunitário, que é o Ministério Português. A atual presidente é o Uruguai. Eu tenho uma curiosidade, porque há outro que saiu da série que não é nessa em 2004 para ser presidente de 2014. Esta comissão foi criada em 1958 e tem formação do chefe. Aqui temos dois precedentes que são dois das quatro. Primeiro é o que mais gosto também nos fortes números, reforçar a voz da UE, a União Europeia, no contexto mundial, melhorando a sua posição global enquanto defensora das relações comerciais, a economia aos serviços das pessoas, valorizar a economia da União Europeia,
para a Europa para digital, aderir à transformação através do investimento das empresas e para o Conselho Europeu é transformar a UE na economia moderna, terminaram em termos de recursos e Terminaram também? Boa. Podem rodar novamente? Também está certo. O que é que eu fiz de mal? Deixaste. Ei, eu estava a tentar contar. Ei, Nasceste sempre pelo Vasco. Nasceste porque sempre do fundo, não terias mais. João, olha, estás a deitar a liberdade ao chão. Ah, não, respeito muito a liberdade e penso que é Viva. Tipo, segurança, economia. Poderá ser. Acho que isso também é. Não sei. Acho que isso é o objetivo. Isto sim. Isso é o objetivo. O valor. Acho que sim. Mas talvez mais o objetivo. Agora este talvez mais valores. Aqui? Já sei onde. Algumas regras que os países têm que ter para os países aderirem. É o sistema de que é chamado SIS. É um sistema onde as pessoas estão no espaço Schengen têm possibilidades de segurança para deixar entrar quem não tem. Foi o nascimento do euro, a moeda, que só passou a entrar em circulação a 1 de janeiro de 2002. Já a 1 de janeiro de novo de 95 foi quando entrou a Áustria, a Finlândia e a Suécia, agora-se para a União Europeia. Mais um minuto para terminarem, está bem? Terminem 1 minuto. Agora vamos aos últimos 4 acontecimentos. Em 2004, no 1 de maio, entraram 10 novos países. Foi a Chequia, a Malta. Juntava-se mais um país. A 1 de janeiro de 86 foi então, como disse o João, entrou Espanha e Portugal para as comunidades europeias também. A 13 de junho de 87 tivemos o lançamento do programa Erasmus, que está em funcionamento até hoje. A 7 de fevereiro de 92, o Tratado de Maastricht nos Países Baixos. Em 93, a 1 de janeiro, foi o lançamento do Mercado Único. Pensaste no Mercado Único? O Mercado Único é basicamente as comunidades europeias, que passaram a ser a União Europeia que nós temos até hoje, e então podem passar os bens e as pessoas e em 1960 a criação da Associação Europeia de Comércio Livre, que eram os EFTAs, que basicamente os países que não estavam dentro da União Europeia, mas estavam no território à volta e estavam nesses EFTAs, tinham também a livre circulação de mercadorias e bens entre os países. E esses países eram Portugal, a Suécia, a Suíça. Vocês têm aqui a cada país corresponder uma das bandeiras. Tem? Conseguem todos ver? Primeiro. Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Croácia, Eslovénia, Eslováquia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Aprendeste isso de cor ou não? Temos um craque. Alguém sabe de alguma vantagem de estarmos a usar o euro? Eu escolhi 5. Uma delas é a eliminação da taxa de câmbio, ou seja, nós vamos daqui para qualquer país da zona euro e nós não precisamos de trocar de moeda. Outra é a facilidade no comércio, ou seja, como nós temos uma moeda comum, não precisamos de trocar moeda. A estabilidade de preços, ou seja, uma vantagem de utilizarmos o euro é estabilizar os preços dentro da zona euro. Uma maior transparência nos preços
nos preços e condições de mercado e fortalecer a identidade europeia. E objetivos, alguém sabe? Exatamente. Tal como eu referi anteriormente, o Tratado de Maastricht dava também os critérios que os países teriam que cumprir. São principalmente 3 critérios: estabilidade dos preços, isto é, a taxa de inflação não pode exceder 1,5 pontos percentuais da taxa de inflação dos 3 Estados-membros com os melhores valores, estabilidade monetária. É politicamente independente, por isso não tem afiliação com os partidos. O Parlamento é responsável por interpretar e aplicar a lei e também é quem aplica as sanções a países, garante que a justiça europeia. A Constituição é como o governo fosse o tribunal, é a Constituição do governo.
Roberta Metson. Como eu não fazia parte da União Europeia, eu também não sabia de nada que me falaram aqui hoje. E eu acho que esses projetos na escola também são importantes para os imigrantes que estão fazendo parte da União Europeia nesse momento. Então, quando eu tiver a oportunidade de votar, agora que eu sei das coisas que acontecem na União Europeia e do quanto é importante eleger uma pessoa consciente e que que sabe gerir bem a União Europeia, eu vou me lembrar das coisas que eu ouvi aqui hoje e vou votar com consciência. Eu acho que foi o melhor. Uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, isto é, reforçar a voz da Europa no contexto mundial, promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia da União Europeia, ou seja, consolidar os processos democráticos da Europa através do entendimento das relações com o Parlamento Europeu e os Parlamentos nacionais. Temos a missão da Europa. A missão da Europa baseia-se numa junção dos objetivos com os valores e as suas prioridades. Neles contém o promover a cooperação económica, fomentar a paz e a estabilidade, garantir o bem-estar dos cidadãos, desenvolver relações internas, internacionais. E estes princípios, valores e objetivos são a base para a construção de uma União Europeia ligada e integral, ou seja, todos os países estão unidos num só conceito para lutar contra comprometida para o bem-estar e a propriedade. Assim, esses papéis são um bocadinho grandes. Há assim uma diferença. Os 4 países que são europeus não fazem Juntava-se mais um país. A 1 de janeiro de 86 foi então, como disse o João, entrou Espanha e Portugal para as comunidades europeias também. A 13 de junho de 87 tivemos o lançamento do programa Erasmus, que está em funcionamento até hoje. A 7 de fevereiro de 92, o Tratado de Maastricht nos Países Baixos. Em 93, a 1 de janeiro, foi o lançamento do Mercado Único. Quer falar sobre o Mercado Único? O Mercado Único é basicamente as comunidades europeias, passaram a ser a União Europeia que nós temos até hoje, e então podem passar os bens e as pessoas representados nas instituições ou não. Sim? Ok, e agora justifica porque é. Ou pelo menos dás a tua opinião. Conhecimento de novas culturas. Já a 7 de fevereiro de 1992 é o Tratado de Maastricht dos Países Baixos e depois com talvez os primeiros pilares da União Europeia.
Já o de janeiro de 93 é um lançamento do mercado único, tal como a União Aduaneira, onde pode explicar melhor. Como eu falei na União Aduaneira, a União Europeia passou a ter uma livre circulação de mercadorias e este lançamento do mercado único da União Europeia passou a não só ter uma livre circulação de mercadorias, como pessoas e capitais. Basicamente, não estamos de passaporte para andar nos países da União Europeia. Já o de janeiro de 95 é a nascimento do euro, que é a moeda, mas que só passa a ser legal e utilizada a 1 de janeiro de 2022. Em 95 temos mais 3 entradas, que é a da Áustria, a da Finlândia e a da Suécia. E em 2004 tivemos a maior entrada de países na União Europeia, foram 10 novos países, com a entrada de Chipre, Malta, Chequia, Estónia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polónia e Eslováquia. Em 2017 tivemos mais dois países a entrar na UE, foram a Bulgária e a Roménia, e a última entrada foi a Croácia em 2013. Como nós sabemos, o Brexit aconteceu em 2016, foi o Reino Unido da UE, e essa saída aconteceu em 2020. Querem ver as tecnologias? Só fazer alguma pergunta? Um projeto que acham que mais contribui ou que acham que é mais importante para o nosso país. O Civitas, o Discover EU, o Pacto Ecológico Europeu. O que é o Civitas? Quem acha que é o Civitas? Ligados aos transportes. Vantagem. Possibilidade de desequilíbrio económico entre os países participantes. Desvantagem. Exato. Pronto. Visto que não há qualquer tipo de impedimento ou de... Já é um incentivo para nós jovens votarmos e é importante nas nossas escolas que isto aconteça. Que ano é que o euro entrou em circulação como nós usamos atualmente, em notas e em moedas? Mais algo? Não consigo. Aí está com quem é que nos representa, porque afinal a maior parte dos alunos que estão aqui são os que vão começar a votar agora. Portanto, Portugal é para o nosso país como para a União. Se acham que o que nós falamos aqui contribui para algo, se tem alguns benefícios? Através do voto, da decisão de que eurodeputado elegem. Quantos eurodeputados é que se elegem nas eleições europeias? Não é um por cada vez. Em Portugal. Em Portugal são... Eu comecei bem, mas me perdi. Então, esses são daí e esses são daqui. É isso, só ela trabalhar, pode ser.
Era para também ajudar. Ajuda-se basicamente. Tá bom. Então, era isso? Vocês acabaram um bocadinho cedo. Pronto, vamos para um bocadinho só para acabar também. Pronto, mas ficaram a perceber? Sim. Alguma coisa que vocês não perceberam? Por exemplo, sobre o modo europeu. Os benefícios que os direitos fundamentais do Estado de Direito. Esta dinâmica que é do bolo de café, em que supostamente todos teriam que passar por todas as mesas, é possível que tenha havido alguém que não tenha passado, mas temos que finalizar agora, peço desculpa, mas há necessidade muitas vezes de nós nos adaptarmos e flexibilizarmos em função do que temos, não é? Portanto, vamos reduzir a parte da dinâmica do bolo de café e agora abrimos um pequeno momento a debate. Ou seja, todos foram ouvindo, pelo menos a maioria ouviu todas as mesas, portanto cada mesa vai colocar uma questão dentro do que é o tema de cada um e coloca para todos e esperemos que os outros respondam. Como é que isto vai funcionar? Em silêncio, quem quer responder levanta o dedo e dá a resposta. É preciso registrar este pequeno momento de conclusão e síntese em modo de debate. Sem ruído. Sem ruído. Os desafios são colocados e os alunos têm de dar resposta. Os professores também são confrontados com desafios. Portanto, também temos que arranjar soluções. Entendem? Ok. Então, eu pedia a cada uma das mesas que coloque a questão e depois alguém pode responder. Ou seja, os países têm livre decisão de decidir se querem fazer ou não parte do espaço Schengen, visto que têm que obedecer a umas determinadas normas e regras, que já vamos falar mais à frente. Claro que depois, não fazendo parte do espaço Schengen, não tem tantos direitos como os outros. Isso é a opção de cada um. Exatamente. Alguém tem uma noção mais ou menos como é que os países podem aderir ou o que têm que fazer para aderir ao espaço Schengen? Não? Tem que utilizar o sistema de informação Schengen, que se chama o SIS. Basicamente obtém informações sobre indivíduos e entidades para a segurança tanto das pessoas e dos países para quem estão a viajar ou de onde vêm. Cooperar eficazmente com os serviços responsáveis pela aplicação da lei nos países Schengen, ou seja, há uma sequência de leis e regras que os países têm que cumprir para a segurança dos mesmos. Como eu tinha referido, aplicar o conjunto comum das regras Schengen, que é o código das fronteiras Schengen, e assegurar o controle das fronteiras externas, visto que as fronteiras internas... Falem não. Todos concordam? Que os valores são muito importantes e já agora. Estou a identificar isto. Queres te dar um exemplo? Sim. Basicamente, dando um exemplo, alguém está desaparecido aqui em Portugal. O que acontece? Eles lançam uma alerta para os outros países que fazem parte do espaço Schengen, para eles controlarem a nível de terem polícia ativa no país à procura dessa pessoa, a nível de aeroportos, fronteiras, tudo. Exatamente. O espaço Schengen permite também que pessoas, tanto para... Diga o pastor. Não? Habitação? Não sei se queres dizer direitos humanos, mas... Sim. Pronto. Ou dignidade humana, também pode ser. Podem ser vocês? Pronto, nós aqui para quem passou, já que tiveram essa oportunidade, falamos sobre o espaço Schengen. E eu queria saber se os 27 países dos Estados-membros do espaço Schengen podem ou não introduzir controle nas fronteiras internas e quando. Quem é que quer falar? Um grupinho.
esqueçam também tem esses papéis. Sexta parte da vez que quiser fazer. Economia do mercado é um objetivo. Respeito pelos direitos humanos também é um objetivo. Digo eu. Posso estar é um bocadinho mal o facto de serem Mas eu penso. Porquê é que achas que eles evitas? É mais ou menos. Fiz a ligada aos transportes, esse que eu fazer assim. Não, é uma coisa de ver no base, não é? Bem, para quem esteve aqui, nós falámos sobre a história da União Europeia e a pergunta que eu tenho, como é tudo relacionado em datas, vou tentar facilitar-vos um bocado porque é mais difícil de decorar. E eu gostava de saber, quem sabe, quantos países fazem parte da União Europeia, ou seja, quantos Estados-membros, e quantos eram e qual deles é que saiu. Quem responde levanta-se e diz alto. Levanta-te e falas alto, senão não se consegue ouvir na gravação. Os Estados fazem parte da União Europeia são 27. Certo. E neste momento, acho que foi em 2023, o país que saiu da União Europeia foi o Reino Unido. Exatamente, tiveste quase. Foi de facto o Reino Unido, mas foi em 2020, mais precisamente a 31 de janeiro. Obrigado. Nada. Se vocês coloquem a questão. Bem, hoje passaram por aqui e sabem que nós falámos sobre as instituições europeias e eu queria saber se vocês acham que nós, cidadãos portugueses, estamos bem representados ou não nessas instituições. Podes repetir a pergunta, se Se acham que nós portugueses estamos bem representados nas instituições ou não? Sim? Ok, e agora justifica porquê. Ou pelo menos dás a tua opinião. Alto. Então fala alto, senão não se ouve, querida, a atenção. Já é um incentivo para nós jovens votarmos e é importante nas nossas escolas que isto aconteça. Atividades na escola, vejo que muitos alunos, até mesmo alunos de nós, não sabíamos bem alguns pormenores acerca da União Europeia e achámos sempre que, como são eleições para a União Europeia, que não nos afeta diretamente. O que não é bem assim, porque a União Europeia é quem muitas vezes financia e aprova projetos do nosso país. Como eu não fazia parte da União Europeia, eu também não sabia de nada que me falaram aqui hoje. E eu acho que esses projetos na escola também são importantes para os imigrantes que estão fazendo parte da União Europeia nesse momento. Então, quando eu tiver a oportunidade de votar, agora que eu sei das coisas que acontecem na União Europeia e do quanto é importante eleger uma pessoa consciente e que que sabe gerir bem a União Europeia, eu vou me lembrar das coisas que eu ouvi aqui hoje e vou votar com consciência. Eu acho que foi o melhor. Passou, já que tiveram todas a oportunidade, falámos sobre o espaço Schengen. E eu queria saber se os 27 países dos Estados-membros do espaço Schengen podem ou não introduzir
controle nas fronteiras internas e quando? Quem é que quer falar? Um bocado porque é mais difícil de curar. E eu gostava de saber, quem sabe, quantos países fazem parte da União Europeia, ou seja, quantos Estados-membros, e quantos eram e qual deles é que saiu. Quem responde levanta-se e diz alto. Levanta-te e falas alto, senão não se consegue ouvir na gravação. Os Estados que fazem parte da União Europeia são 27. Certo. E neste momento, acho que foi em 2023, o país que saiu da União Europeia foi o Reino Unido. Exatamente, tiveste quase. Foi de facto o Reino Unido, mas foi em 2020, mais precisamente a 31 de janeiro. Obrigado. Nada. Representados nas instituições ou não? Sim? Ok, e agora justifica porque é. Ou pelo menos dás a tua opinião. Então, para quem não passou por aqui, nós falámos sobre os projetos, as campanhas e os concursos da União Europeia. Houve uma dinâmica sobre os projetos que são parcialmente ou totalmente financiados em Portugal pela União Europeia e queríamos saber de quem passou por aqui, se lembram, qual é que foi o projeto que acham que mais contribui ou que acham que é mais importante para o nosso país. Se lembrarem deles? Tinham o Civitas, o Discover EU, o Pacto Ecológico Europeu. Não, é por isso que é um debate. Não é uma resposta certa no debate. É a tua opinião, sim, vou dizer. Civitas. É um projeto. E porquê é o Civitas? Porquê é que achas que é o Civitas? Civitas é ligado aos transportes e à sustentabilidade dos transportes. Isso. Ok. É isso. Não, era uma opinião de Mas conseguirem dizer alguns deles? Muito bem. Muito bem. Confirma. Quem é que deu uma resposta? Tens que ter uma resposta. Diz? Muito bem, liberdade. Já foram 3? Sim, pluralismo, sim. Sim. Segurança? Sim. Quem mais? Educação? Não. São os direitos. Não sei se queres dizer direitos humanos, mas pronto, direitos humanos. Ou dignidade humana, também pode ser. Podem ser vocês? Através do voto, da decisão de que eurodeputado elegem. Quantos eurodeputados é que se elegem nas eleições europeias? Não é um por cada vez. É em Portugal. Em Portugal são. Quantos? Quem sabe quantos países fazem parte da União Europeia, ou seja, quantos Estados-membros, e quantos eram e qual deles é que saiu? Quem responde levanta-se e diz alto. Levanta-te e falas alto. E queríamos saber de quem passou por aqui, se lembram, qual é que foi o projeto que acham que mais contribui ou que acham que é mais importante para o nosso país. Se lembrarem deles. Tinham o Civitas, o Discover EU, o Pacto Ecológico Europeu. No geral? Alguma coisa que queiram dizer, os alunos presentes? Diz, Gabriel. Se acham que com todas as apresentações aqui ditas, o que é que vocês têm a dizer sobre o valor de 70% da abstenção no voto das eleições europeias, como a minha professora mencionou no início, consistentes
a dizer a respeito. Sim, e se iniciativas como esta que tivemos aqui, tanto nas escolas como serem passadas nas redes sociais, se contribuem em algo para o aumento do número de votos e de pessoas que vão votar e que se preocupam, aí está com quem é que nos representa, porque afinal a maior parte dos alunos que estão aqui são os que vão começar a votar agora, será de Portugal, para o nosso país, Se acham que nós estamos aqui contribuir para algo assim, Sim ou não? Tem aqui já alguém que quer. Acho que esta iniciativa foi boa porque acho que podemos ver nessa oportunidade. Muitos destes alunos não faziam ideia da maior parte destas informações e que muitos dos jovens não votam porque estão mal informados. Eu acho, na minha opinião, eu acho que estas atividades são importantes para mostrar aos alunos que muitas vezes nós pensamos que as eleições são para a União Europeia, que não é para Portugal, que não nos interessa ou que nós votarmos ou não votarmos não vai fazer diferença, mas como nós percebemos, a União Europeia faz parte de muitas das decisões que Portugal toma e por isso é importante nós termos voto na matéria para conseguirmos também escolher o que mais nos interessa, digamos assim. Outra pessoa que possa dar a sua opinião? Inês? Eu acho que este tipo de atividades é um incentivo para nós jovens votarmos e é importante que nas nossas escolas isto aconteça. Mais opiniões? Precisa que dá mais alguém que possa pronunciar? Alex, achas importante? Diz. Eu vou um bocado de encontro ao que o meu colega Vítor disse. Acho que é bastante importante que haja estas atividades na escola, visto que muitos alunos, até mesmo alunos de nós, não sabíamos bem alguns pormenores acerca da União Europeia e achámos sempre que, como são eleições para a União Europeia, que não nos afeta diretamente. O que não é bem assim, porque a União Europeia é quem muitas vezes financia e aprova projetos do nosso país. Mais um comentário para finalizarmos. Camila, levanta-te então, por favor. Então, eu achei importante porque, como eu não fazia parte da União Europeia, eu também não sabia de nada que me falaram aqui hoje. E eu acho que esses projetos na escola também são importantes para os meninos que estão fazendo parte da União Europeia nesse momento. Então, quando eu tiver a oportunidade de votar, agora que eu sei das coisas que acontecem na União Europeia e do quanto é importante eleger uma pessoa consciente e que que sabe gerir bem a União Europeia, eu vou me lembrar das coisas que eu ouvi aqui hoje e vou votar com consciência. Eu acho que foi a melhor opinião para encerrarmos e, portanto, agradeço a presença de todos. Obrigada por estarem aqui. Tiveram um papel ativo, é isto que se chama estar com mais proatividade. Foram respondendo ao desafio que nos foi colocado. Correu da forma possível, cumpriu os objetivos que tínhamos traçado e, portanto, uma próxima vez esperemos que resulte ainda melhor. Acho que cumpriu, não é? Aquilo que estávamos a pedir minimamente, não é? Obrigada e tenham um bom dia. Votem sempre para a União Europeia, que é tão importante como votar para as eleições nacionais. Da mesma forma, não tenham a menor dúvida. Não fiquem com a ideia de que é uma coisa bem longe e bem distante. Há aqui alunos que já tiveram a oportunidade de ir a Estrasburgo
e aquela sede do Parlamento para eles nunca mais é uma coisa vazia, distante ou inóspita. Eles sentiram-se dentro da Casa da Democracia Europeia. E estes projetos também nos ajudam a conseguir mais prémios e possibilidades de todos poderem ir até às instituições europeias. Portanto, se trabalharmos com vigor e de forma afincada, podemos lá chegar. Obrigada, está bem?